Fala galera, beleza? Professor Saulo na área e na aula de hoje vamos falar de uma coisa que você tem e tem muito em casa, que são os polígonos. Você não sabe o que é polígono? A galera não sabe o que é polígono, então eu vou dar uns exemplos antes da aula começar, beleza? O espelho é um polígono. Aquela sua foto antiga e a atual também é um polígono. A régua que você usa na sala de aula é um polígono. O cartão que a mamãe compra as coisas para você é um polígono. Identidade para levar no dia do Enem, tá? É um polígono. Mano, tem que ter o money e money é um polígono. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, porque um papelão também é um polígono. Agora que você já sabe que você tem um polígono em casa, nós vamos aprender nessa aula a definição do polígono, suas características e suas classificações. Mas antes da aula começar, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? A tela do teu celular, ou da televisão, ou do computador que você vai assistir essa aula é um polígono, beleza? Então vamos para a aula, galera! Fala galera, beleza? Começando a aula, hoje nós vamos falar sobre polígonos e a primeira coisa que você precisa saber é a definição. O que define um polígono? São figuras planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, quando a gente lê essa definição, uma das coisas que fica bem claro aqui e que faz com que a gente perceba a ideia da definição é quando ele diz aqui, segmento de reta. Reta, gente, o nome já diz, não tem curva. Então, para você ter um polígono, ele precisa ser uma figura plana e fechada com retas. Não pode ter curva. Aqui eu tenho uma figura que ela é plana. Por que plana? Porque ela só tem duas dimensões. Deixa eu colocar aqui o meu apontador laser. Olha só, ela só tem duas dimensões. Ela tem um comprimento e uma largura, certo? Então, por isso que caracteriza ela ser plana. Bom, então é uma figura plana e ela é formada por segmentos de reta, certo? Daqui, segmento de reta, para quem ainda não assistiu a aula de geometria plana, eu vou deixar aqui, o card aqui em cima para você dar uma estudada. Então, segmento de reta é um pedaço da reta. E essa figura plana ela é formada por segmentos de reta. Beleza? Então, quando eu tenho uma figura que tem essas características, aí sim, aí eu tenho um polígono. Agora, observe esse outro exemplo bem aqui. Eu tenho uma figura plana? Sim. Tem duas dimensões. Ela tem comprimento e ela tem largura. Ela é fechada? Sim. É fechada, não tem nenhum espaço aberto aí. E a última característica é formada por segmentos de reta? Não, né? Ela até tem dois segmentos de retas bem aqui, mas esse outro não é segmento de reta porque representa uma curva. Então isso aqui deixa de ser reta, passa a ser chamado de linha, tá? Então essa é a grande diferença de uma figura poligonal para uma figura, que nesse caso é chamada de não poligonal. Tá? As figuras não poligonais já é um outro capítulo da geometria plana que a gente ainda vai estudar mais para frente. Tranquilaço? Beleza. Bom, pessoal, olha, os polígonos eles podem ser simples ou complexos. Simples. Quando é que um polígono é simples? Quando os seus lados não se cruzam. E quando é que o polígono é complexo? É quando os lados se cruzam. Então, observa que tem dois momentos. Tem polígono que os lados não vão se encontrar, eles não vão se cruzar. E tem polígono que o lado chega a um determinado momento que ele vai se cruzar. Certo? Vamos ver aqui qual é essa diferença, dando o exemplo. Olha aqui o primeiro. Então, eu tenho uma figura plana, tem comprimento, tem largura. Ela está toda fechada, certo? E
ela é formada por segmentos de reta. Perfeito, é um polígono. Agora, esse polígono, ele é simples ou ele é complexo? Ele é simples, porque os lados deles não estão se cruzando. Então, esse lado teria que se cruzar com algum desses daqui, e o que não acontece. Tá bom? Então, esse polígono, ele é considerado simples. Agora, olha esse exemplo que vai detonar aí com a tua dúvida. Nesse caso, eu tenho uma figura plana, beleza, 2 dimensões, comprimento, largura. Eu tenho uma figura formada por segmento de reta, pedaços de reta, você pode pensar assim. É verdade, ó, um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. É um polígono? Sim. Só que esse polígono é classificado como um polígono complexo. Por que complexo? Porque os lados vão se cruzar. Tranquilaço, galera. Teoria pura, não tem cálculo nenhum aqui. É com o bago do olho, você observa e identifica. Tranquilo, galera? Beleza, vamos dar continuidade. Polígono convexo e côncavo. Vamos lá, a gente não vai trabalhar a definição logo, a gente vai construir essas ideias aí, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui esse polígono, beleza? E eu tenho mais outro polígono aqui do lado. Gente, você observa que o polígono, ele tem uma região interna. Deixa eu colocar aqui o meu ponteiro a laser. Beleza, ó. Ele tem essa região interna aqui. Tanto o primeiro quanto o segundo polígono. Essa região, ela tem um nome. É chamada de região poligonal. Certo? Então, toda região interna de um polígono é chamada de região poligonal. Então, a gente já pode concluir que tanto o primeiro quanto o segundo possuem regiões poligonais. De boa, tá? A região interna de um polígono é uma região poligonal. Tá, professor, mas por que você está falando isso? Calma lá. Não te agonia, não te agoneia. Lá vai. Eu vou colocar um ponto dentro do primeiro polígono. Vou colocar esse ponto aí. E eu vou chamar esse ponto de ponto A. Vou colocar mais um ponto nesse polígono e vou chamar esse ponto de ponto B. Agora eu vou fazer uma reta do ponto A até o ponto B. Observa que essa reta, ela toca apenas a região poligonal. Toda a reta faz parte apenas da região poligonal. É uma característica. Vamos continuar. Vamos lá. Vou colocar mais um ponto aí dentro. Vou chamar de ponto C agora. E vou traçar uma reta de B para C. Pronto. Observa também que essa reta, chamada reta BC, ela também se encontra apenas dentro da região poligonal. Tranquilo? Visualmente falando. Continua. Traço mais uma reta de C ao ponto A. Essa reta também só toca na região poligonal. Tranquilaço? Beleza? Gente, quando isso acontece, significa dizer que esse polígono, ele é um polígono convexo. Traduzindo em miúdos, significa dizer o que, professor? Que toda vez que eu traço uma reta dentro de um polígono e essa reta ficar apenas dentro da região poligonal, esse polígono é convexo. Tranquilo? Beleza. Vamos ver o outro exemplo, olha só. Vou colocar um ponto dentro desse polígono aí. Vou chamar esse ponto de ponto A. Vou colocar mais um ponto. Vou chamar esse ponto de ponto B. Vou traçar uma reta de A para B. Pergunto para você. Até rimou, né? Essa reta está dentro da região poligonal? Sim. Diga sim. Sim, beleza. Eu já posso logo dizer que é um polígono convexo? Não pode dizer, porque não é só uma reta que vai definir. Eu preciso observar de vários ângulos. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar mais um ponto, ponto C agora bem ali. E vou traçar uma reta do ponto B ao ponto C. Opa, tracei mais uma reta. Pergunto para você, essa reta está ou não está dentro da região poligonal? Sim. Já posso dizer que é um polígono convexo?
Dá não, te acalma. Vamos botar mais uma reta. Vou agora partir de uma reta do ponto C ao ponto A. Epa! Olha aí. Agora observa que essa nova reta, ela não está apenas na região poligonal. Então, gente, quando isso acontece, quando uma reta toca a parte externa do polígono, certo? Aí nós chamamos esse polígono de polígono côncavo. Tranquilo? Então é importante, claro, que você não vai ficar testando um monte de reta. Começado com ponto A e com ponto C, eu já tinha caracterizado esse polígono como côncavo. Eu coloquei esse exemplo mais para a gente ter uma didática para você entender o processo. Tranquilo? Então, o que é um polígono convexo? É um polígono quando eu traço uma reta, certo? Entre dois pontos, e essa reta pertence à região poligonal. Toda a reta. Agora, quando eu traço uma reta entre dois pontos em que essa reta não pertence completamente à região poligonal, aí eu tenho um polígono côncavo. Tranquilo, galera? Beleza? Pura teoria. Dito isso, vou tomar uma água aqui, esse copo do Homem-Aranha. Filé, né? Gente, é água, tá? Juro pra vocês que dessa vez é água. Dessa vez? Polígonos regulares. Então, polígonos regulares podem ser equiláteros ou equiângulos. Vamos tentar entender isso daí. Gente, equilátero significa dizer que possui todos os lados iguais. E equiângulos que possui todos os ângulos iguais. Tranquilo? Vamos ver isso aí na prática. Vamos ver na prática. Aqui eu tenho um polígono equilátero. Por que polígono equilátero? Porque a própria figura está me mostrando que todos os lados são iguais. Todos os lados têm tamanho Xuxa. Tranquilo? Todos os lados têm tamanho X. Certo? Então, quando eu tenho um polígono que em todos os lados são iguais, aí eu classifico ele como polígono equilátero. Tá certo? Agora, olha esse outro polígono aqui, ó. Esse polígono, gente, ele é classificado como equiângulo. Por quê? Porque ele tem todos os ângulos iguais. Se você for resolver algum problema de matemática relacionado a essa classificação, é bem simples. É só você observar se os lados são iguais ou se os ângulos são iguais. Aí é só classificar. Agora, olha esse exemplo bem aqui, ó. Eu tenho um polígono. Esse polígono tem todos os lados iguais e tem todos os ângulos iguais. Quando isso acontece, aí nós chamamos esse polígono de polígono regular. Por que é regular? Porque tanto os ângulos quanto os lados são congruentes. Congruente significa dizer iguais. Tranquilo, galera? Beleza? Muito bem. Continua. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos ver aqui algumas características importantes do polígono, tá? Vou pegar aqui um polígono qualquer e observa o seguinte. É um polígono, é uma figura plana, fechada e é formada por segmentos de retas, tá bom? A primeira coisa importante é você observar o seguinte, olha. Cada reta dessa aqui do polígono é chamada de lado, tá? Então, esse polígono ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Engasguei aqui sozinho. Bom, o que acontece? Agora observe o seguinte, cada lado se encontra em um determinado ponto. Certo? Vou colocar aqui um para vocês, ó. Então, esse lado aqui e esse lado estão se encontrando nesse determinado ponto bem aqui. E a matemática chama esse ponto de vértice. E para esse polígono do nosso exemplo, nós temos aí 5 vértices. Tranquilo? Então você já aprendeu duas coisas. O polígono ele possui lados e ele possui vértices. Tranquilo? Beleza. Outra característica importante do polígono, qual é? Ó, bem aqui. Entre dois lados de um polígono é formado o ângulo.
Esse símbolo representa o ângulo interno de um polígono, certo? Ângulo interno do polígono. Tranquilo? E para esse caso eu tenho o quê? 5 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Outra característica importante que você precisa conhecer do polígono é que se eu pegar e traçar uma reta de um vértice a outro vértice, como essa, por exemplo, nós chamamos isso aí de diagonal do polígono. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, então se vocês gostaram da aula, não esqueça, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tranquilo? E se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho, meu dia a dia, vai lá no Instagram, me segue, @saulomática. Tranquilaço? Beleza, e até a próxima aula. Fui!